Olá, daqui a Margarida do Fumaça. Zélia Figueiredo acompanha diariamente pessoas transexuais desde 2009. Pelas suas contas, passaram pela consulta que dirige cerca de 650 pessoas. É psiquiatra, especialista em sexologia, mas muito do trabalho que faz pouco tem a ver com psiquiatria. Ser trans não é uma doença mental. Por isso, numa sociedade ideal, a maioria das pessoas que segue no Hospital Magalhães Lemos, no Porto, nunca teriam necessidade de ali ir. Mas a discriminação, a violência transfóbica e as agressões aumentam o risco das pessoas trans terem perturbações de ansiedade, depressão, se automutilarem ou tirarem a própria vida. Os entraves nos cuidados de saúde, públicos e privados, tornam inevitável que ainda precisem de aliados. Por isso, Zélia Figueiredo ajuda pessoas trans a navegar um sistema de saúde nem sempre acessível. Encaminha-as para consultas de endocrinologia, ginecologia ou outras especialidades médicas de que necessitem. Auxilia-as a contar à família que a pessoa que acreditavam ser rapaz ou rapariga nasceu afinal no corpo errado e precisa de fazer uma transição. Ajuda as famílias a compreender o que é que está a acontecer. Dá formação a outros profissionais de saúde, vai falar às escolas. Mas acredita que numa sociedade que compreenda o que é ser trans, grande parte do seu trabalho não é necessário. A entrevista que vais ouvir foi feita em março deste ano, no Porto, a propósito da série sobre saúde mental em que estamos a trabalhar. Estava comigo o Bernardo Afonso, a pessoa de barba que vais ouvir Zélia Figueiredo falar. Tinham-se passado quase 3 anos desde a aprovação da lei sobre o direito à autodeterminação da identidade e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. A lei, feita pelo Governo, dava ao Executivo poderes para implementar medidas para que as escolas pudessem garantir a prevenção e combate à discriminação, tivessem mecanismos para detectar e intervir sobre situações de perigo e tivessem condições para proteger as crianças e jovens nessas situações. Quando o diploma foi regulamentado no ano seguinte, o Governo concretizou que as escolas devem respeitar o direito da criança ou jovem em utilizar o nome autoatribuído e garantir que podem escolher as casas de banho ou balneários em função do género assumido. No passado mês de junho, o Tribunal Constitucional chumbou 2 pontos desta lei de 2018 relativos às escolas. Os juízes apreciaram um pedido de fiscalização que deputados do PSD, do CDS, PP e PS tinham feito em julho de 2019 por entenderem que o diploma violava a proibição de programação ideológica de ensino, consagrada na Constituição. Mas para o Tribunal a questão foi outra. As normas analisadas foram consideradas inconstitucionais, não pelo seu conteúdo, mas porque a lei foi iniciativa do Governo e não do Parlamento, que detém a competência exclusiva para legislar sobre matérias como esta, de direitos, liberdades e garantias. Até esta quinta-feira, 2 partidos, Bloco de Esquerda e PAN, apresentaram projetos de lei semelhantes ao diploma do Governo, chumbado pelo Constitucional, que querem ver discutidos no início da próxima sessão legislativa. Em Portugal, uma pessoa trans com mais de 16 anos pode mudar o nome e o sexo que constam no registro civil sem necessidade de um diagnóstico de disforia de género. Independentemente disso, caso queira fazer algum tipo de transição física, intervenções cirúrgicas ou tratamentos hormonais, precisa de 2 avaliações de equipas médicas independentes. Agora sim, fica com a entrevista. Ora bem, eu chamo-me Zélia Figueiredo, sou médica psiquiatra já há muitos anos e também terapeuta sexual e estamos no Hospital Magalhães Lemos, que é um hospital psiquiátrico e onde há também a consulta de sexologia clínica e, portanto, é aqui que estamos. Que trabalha. Eu ia começar por pedir, ou seja, íamos começar por falar da doença mental em pessoas LGBTI+, e depois de internamento psiquiátrico. Como falávamos há pouco, em maio de 2019, ao publicar a 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, a Organização Mundial da Saúde retirou a transexualidade da lista de distúrbios mentais e comportamentais. Eu lhe pedir se pudesse explicar a evolução da transexualidade aos olhos da medicina nestes últimos anos. A coisa mudou muito desde que começou a exercer. Exatamente. E quando eu comecei a exercer, nós
usamos habitualmente não a CID, que era a classificação de que estava a falar da Organização Mundial de Saúde, mas a da APA, que é a classificação americana. E tem havido uma evolução mesmo em relação ao termo. Em 1980 surgiu o termo transexualidade nessa classificação americana, já tinha sido estudada por um senhor nos Estados Unidos chamado R. Benjamin. Até aí não se falava sequer do termo, confundia-se muito com a homossexualidade, ainda estava muito ligada àquilo que se chamavam desvios sexuais, vejam bem, portanto era assim uma coisa muito complicada ainda. E depois esse senhor acabou por desbravar imenso terreno ao começar a ver, curiosamente era endocrinologista, e começou a tratar pessoas, e foi ele com certeza que até agora viu mais pessoas trans, porque via pessoas de todo o mundo. Claro. E portanto começamos pelo termo transexualidade, a seguir surge o termo de perturbação da identidade de género, e estavam sempre associadas às perturbações sexuais nessa classificação americana. Começaram a surgir nos últimos anos os movimentos também em relação à despatologização. Não havia razão nenhuma para se considerar quer doença mental, uma vez que estamos a falar do manual de doenças mentais, e também não havia razão para estar nas perturbações sexuais, uma vez que não é uma parafilia, não há uma disfunção sexual. E surgiu o problema nos Estados Unidos e nos outros sítios, que é o seguinte: enquanto a homossexualidade sai rapidamente, não houve muitos problemas em retirar de uma classificação, como é que se tira uma condição que vai necessitar cuidados médicos para toda a vida, não é? Estamos a falar de pessoas, se falarmos em pessoas transexuais mesmo, elas vão precisar de endocrinologia, vão precisar de, por exemplo, de correções cirúrgicas durante muito tempo. E, portanto, há esta dificuldade. Mesmo assim, há uma associação mundial que surge com o R. Benjamin e que é uma associação que é mais importante a nível mundial de estudo das questões trans e que tem pessoas de todas as áreas, incluindo transexuais. E essa associação tem umas guidelines que se chamam SOCS, portanto, Standards of Care, e é nelas que se baseiam agora as classificações. Ou seja, em 2012 sai a última versão desses Standards of Care, já com um cunho muito grande em relação à despatologização, e, portanto, a classificação do DSM que vem a seguir já retira o transtorno e fica só a disforia de género. A disforia não quer dizer grande coisa, uma disforia quer dizer mal-estar com o género, é verdade que tem, e pronto. E também outro dado importante é que era a classe médica que dominava esta área. Todos os estudos, tudo que foi feito, as classificações, portanto as pessoas trans eram sempre observadas, e quem falava delas eram os médicos, psiquiatras, os psicólogos também. E tem havido os movimentos ativistas, sobretudo depois dos movimentos feministas, houve uma maior abertura em relação a muitas questões das minorias, não é? Exato. E, portanto, eles começam a ter uma voz importante e a falarem deles próprios e não a serem falados, e há uma movimentação muito grande no sentido da despatologização. Daí a da Organização Mundial de Saúde, que é a última, já os terem retirado da psiquiatria. Exato. Têm que ficar sempre em algum sítio, como por exemplo outras condições de saúde. As grávidas são tratadas no Serviço Nacional de Saúde e não têm nenhuma patologia associada à gravidez. E, portanto, a ideia da despatologização é essa, é que as pessoas sejam tratadas, mas não seja necessário estarem ligadas à psiquiatria ou à psicologia. E então, como é que tudo, parece o Marcelo, como é que tudo pode começar? Era os médicos de família que terem formação para começar neles, que conhecem as pessoas desde novinhas. Seria o médico de família que fazia este papel que eu estou a fazer,
sendo psiquiatra, de facilitadores da comunicação, de serem eles a pedir endocrinologia, conforme a pessoa, ser um tratamento individualizado. Há pessoas que precisam de apoio psiquiátrico porque não estão bem, mas há outras que poderiam passar muito bem sem ele ir diretamente para a endocrinologia, por exemplo. Porque há muito esta ideia de que uma pessoa transexual tem que passar necessariamente pela psicologia, pela psiquiatria, mas isso não é não, real. Isso é porque, como as coisas estão socialmente ainda, e eles têm uma série de barreiras, as barreiras internas, que é o sentirem-se mal ou com o seu corpo, onde é que eu estou, onde é que eu pertenço, quem é que eu sou, ainda demoram algum tempo, mas pesquisam e chegam e percebem, ou porque veem na televisão outra pessoa trans e identificam-se com ela e nesse dia percebem, ou porque fizeram uma pesquisa e, portanto, quando descobrem, quando se sentem, não, eu sou trans, eu quero fazer uma transição, nesse dia apaziguam muito e, portanto, a seguir vêm as barreiras exteriores, que são, sobretudo, começa na família, é a principal. Depois de ser vencida a família, às vezes vem aqui primeiro, antes de falarem com outras pessoas. E, portanto, tudo seria muito fácil. Imaginem que os pais diziam, sim senhor, então vamos lá conversar. Mas não. Aí acabam por, se são muito pequeninos, levam ao psicólogo, levam ao pedopsiquiatra, acham que é uma doença mental, há uma grande confusão ainda com a doença mental, não é? E a família, ao contrário do que se possa pensar, a família gosta muito de um diagnóstico. A família gosta muito que continue a haver ser o psiquiatra, no fundo, a avaliar identidades, que é uma coisa completamente, é como se estivesse agora a avaliar a sua identidade, ou a minha, alguém perguntasse, olha, mulher porquê? Não é que é o que nós fazemos, no fundo, não perguntamos assim, mas quando nos pedem para avaliar alguém, nós estamos a avaliar identidades, não estamos a avaliar uma doença mental, e nós somos psiquiatras. E, portanto, também é preciso sair do nosso papel de psiquiatra para fazer um trabalho. Apesar de tudo, ele é necessário, ainda são precisos os 2 relatórios para a pessoa poder fazer uma cirurgia, e nós não podemos dizer, então, agora não queremos, e as pessoas vão, como agora já se podem autodeterminar, não temos nada a ver com nada. Ainda é necessário o nosso trabalho, mas está muito mais, como é que eu hei de dizer? Eu acho que nós... cada vez mais deixamos de ser aqueles burocratas das identidades e fiscais e polícias, deixa ver se este não é para eu pôr aqui um diagnóstico. E ouvimos as pessoas e escrevemos o que é que elas dizem, o que elas dizem vai para a ordem dos médicos e assim, e assim corre. E já vamos falar desse processo. Mas a mudança na OMS passa a classificar como incongruência ou não conformidade de género, e isto entra para uma nova categoria de condição de saúde sexual. Mas isso não é um diagnóstico, não é uma patologia. É como a gravidez, também deve andar por aí. É uma condição, não é? De saúde. Já é muito bom. É muito bom porque o peso para as pessoas... primeiro, todas essas dificuldades de eu ter que adequar o meu corpo, o tempo que eu demoro a encaixar-me. Há uma diversidade enorme de géneros, no fundo, de identidades sexuais, não é? Porque depois não é só o género, depois temos as orientações, temos a expressão de género, as pessoas podem variar imenso. E isso ser catalogado é uma coisa, seja por quem for. Se for na psiquiatria, eu acho que ainda é pior, porque vai ao psiquiatra, não é? Sim. Também não se sabe muito bem, não se pode acabar com as coisas, porque enquanto não houver uma formação de base nas escolas, as pessoas e as crianças perceberem o que é ser trans, e as pessoas serem bem tratadas, claro que resta este lugar onde eles aqui podem vir e são entendidos, não é? Quando tudo funcionar bem, escusam de vir aqui. Sim. E pode-me descrever esse papel que tem, que no fundo idealmente era substituído por um médico de família? Sim. O que é que faz neste sentido ao encaminhar as pessoas trans ou não trans que chegam à consulta? Pronto. E seguindo também, apesar de tudo, os standards of care que dizem que quando a pessoa vem ter com um determinado profissional, ele deve ser responsável por aquela pessoa, deve
explicar todos os caminhos que ela tem, mesmo até coisas práticas, de género, olha, consultas de endocrinologia assim, 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 as cirurgias são estas e estas e estas, e portanto o que preconizam os standards of care é que os médicos no fundo também sejam médicos, quer dizer, não é as pessoas que trabalham Exato. com as pessoas trans que também sejam um bocado ativistas, se conheçam as associações, coisa que não havia quando eu comecei, não havia poucas. Agora há mais. E portanto, conheça todo esse lado para poder ajudar o melhor possível. Por exemplo, as nomenclaturas que têm vindo a mudar, as pessoas devem ser muito bem tratadas, porque se chegam aqui e percebem que não são entendidas, para além de não voltarem mais, que é curioso, não voltam, certeza, vão outra vez para o buraco, vão outra vez esconder-se e não conseguem. Portanto, nós temos que as tratar, que as entender. E esse trabalho do entendimento, realmente é preciso algum treino. Agora, posso lhe dizer isso, no início tive algumas dificuldades também, porque são poucas, nós não conhecemos no nosso dia-a-dia, agora já conheço, não é? Mas os pronomes, como é que vou chamar, há uma série de coisas que podem falhar numa primeira entrevista, numa primeira consulta, e com os médicos de família também deveria ser assim, e com toda a gente. E que as pessoas são muito sensíveis, porque se eu me quero fazer validar e quero passar pelo outro género, se chegam a um sítio e me dizem, olha, a menina ou menino, ou ali na recepção, perguntam o nome, dizem o nome errado, chamam pelo nome que ainda não sabem, se a pessoa já mudou, se não mudou, tudo isto pode complicar a vida de uma pessoa que está a fazer um esforço enorme no início porque se sente do outro género, para que os outros o vejam assim. Se aqui as coisas não correm bem, e para correrem mal é muito fácil, por isso é que não lhe sei dizer, e penso muitas vezes nisso, até porque me vou reformar um dia destes, e foi a uma área que eu me tenho dedicado desde 2008 bastante. Estive numa associação de pessoas só trans, estive à frente da associação, portanto dediquei-me muito e penso muito nisto. É um misto de, por um lado, querer ver as coisas muito rapidamente fora da psiquiatria, mas depois perceber que tem que haver alguém que fale direito com eles. Não sei, é uma coisa complicada. Do sistema de saúde seja quase o advogado daquelas pessoas. Sim, e depois ver às vezes uma conversa com um colega que ninguém quis saber, ninguém percebe nada, um colega que me pergunta se eles são hermafroditas ainda. E eu vou fazendo algumas formações cá dentro, mas mais para a gente nova já é diferente, os internos já têm outra, mas na medicina não havia nada que nos falasse nem da sexualidade em geral, muito menos pessoas trans, e portanto há assim umas lacunas muito grandes e que também de um momento para o outro não são preenchidas. É esse desconforto e até quase, não é quase, mas trauma com o nome antigo, o nome morto, com os pronomes, que é isso que se chama disforia de género e disforia com os pronomes. A disforia, sim. A disforia em relação quando nós falamos, há um psiquiatra que começou em Portugal a ver pessoas trans nos 90, Silveira Nunes, que já se reformou e que em Portugal foi o único durante muitos anos a acompanhar as pessoas, e que se chama disforia do corpo. Realmente, se pensarmos bem, quando dizemos disforia de género, eles sentem-se num determinado género, eles não têm disforia de género. O que eles sentem depois é que o corpo não corresponde, não há uma incongruência em relação ao corpo, há uma desconexão. E isso ele chamava-lhe disforia do corpo, mas o termo disforia já é muito antigo, porque já houve um senhor lá para trás que chamava disforia àquilo que sentiam as pessoas trans. A disforia é muito variada em relação ao corpo, a partes do corpo. Quase todos têm muita disforia em relação a determinadas partes do corpo. É muito parecido. Os nomes é a primeira coisa. A família nem sabe, quando demoram muito tempo a mudar, a fazer lá como é que se diz, a mudar para ia dizer a palavra inglesa que não me ocorreu, mas pronto, aquele tempo para mudar, para começarem a chamar os pronomes corretos e o nome
correto faz-lhes muito mal. Eles já estão isolados, há um dia em que conseguem, no dia em que eles se assumem como trans, a saída também do armário, que ainda se chama assim, e decidem vir a uma consulta e contar, não anda mais para trás nada. É uma coisa muito curiosa. Estão fechados, escondidos, deprimidos, não falam, faltam às aulas, automutilam-se, fazem 30 ou até se matam. E naquele dia há assim uma força, uma coisa. Claro que com avanços e recuos, porque chega à casa, diz ao pai e à mãe, e aquilo vai demorar uns meses a interiorizar, e os pais vêm aqui tentar que não seja, e depois lá vêm que tem que ser. Por acaso hoje já estiveram aqui 2 pais, reparem como é importante o trabalho com eles, pais de pessoas diferentes, e então, a partir daí aquilo arranca. É uma força extraordinária que as pessoas têm. E pronto, eles já perceberam tudo, chegam aqui... em relação aos nomes, aqui é muito engraçado pelo seguinte, eu tento nunca ver o nome de batismo da pessoa, nunca. Não o escrevo, ele vem dali ainda. Imaginem que é a primeira vez, pode ser a segunda avaliação e aí é diferente. A primeira vez a pessoa ainda não mudou com a certeza o nome, e agora com a pandemia houve um problema, é que nós temos um quadro e nunca ninguém é chamado pelo nome aqui. Tem um número, a gente tira um ticket, uma senha e espera. E depois é chamado, 10 ou 20. Quando entra aqui, eu não chamo nada. Ali fora teve que dar o nome, porque fez uma inscrição. Só a primeira vez fez uma inscrição, teve que dar o nome baixinho. As pessoas ali já sabem, às vezes também a coisa não corre muito bem. Dizem-me logo também que se enganaram ali, falaram alto. Portanto, há logo um mal-estar. Às vezes as pessoas ainda se enganam. E, portanto, eu faço por não ver o nome, nunca mais me engano. Claro que explico logo que a família não é assim. É uma coisa automática. Se eu chamei toda a vida Zé alguém, não vai ser porque ela me disse que agora chama-me Maria e eu vou começar a chamar sempre Maria. Portanto, eles têm que dar um tempo aos pais. Os pronomes são importantíssimos. Claro que se nós virmos um Zé, não vamos dizer ela, não é? Isto é uma habituação, não é? Completamente. Eu nunca sei o nome deles, do nome do batismo, escrevo no processo o nome que me diz, eu pergunto lá como está e como é que quer ser tratado ou tratada. E a pessoa diz, às vezes não tem nome, ainda não escolheu, e diz, olha, tem que me chamar o nome, não tem nome neutro, não há, eu não chamo nada, já também consigo falar com uma pessoa sem lhe chamar nada. Então já foi desenvolvendo nem essas dizer ele nem estratégias. ela, completamente, uma consulta inteira. Se eu tiver algumas dúvidas e enquanto não faço esta pergunta e tal, e a pessoa se me disser que ainda não escolheu o nome, eu consigo, depois digo, mas quer que trate no feminino, não é? Se eu vejo que há assim alguma coisa, consigo não falar, mas é um treino. Dar a volta à língua para ir contornando. Conseguimos falar com alguém sem dizer ele ou ela. Mas é um aspecto importante, é o mais importante, é assim o primeiro momento em que alguém se define. E se nunca ninguém lhe chamou aquele nome, e se eu passo a dizer, imaginem que às vezes eu olho para si e acho que é um rapaz, não é? Mas se me disser que é Maria, mesmo com barba ou como vier, eu vou-lhe chamar Maria. Das primeiras vezes não foi totalmente fácil para mim. Percebem? Parece que não sai, mas eu não sei o outro nome, mas parece que estamos num jogo mas agora já não. Agora se me disser que é Maria, é Maria. E a Maria isto e a Maria aquilo. E nem toda a gente consegue, é tal coisa de ter que se conhecer as pessoas trans. E depois, isto é um exercício de anos. Temos que respeitar toda a gente. Se a pessoa diz que é Maria, não é Maria. Sim. Não é? E o género não é o sexo, que há uma grande confusão. O corpo é o corpo e o que eu sinto é o que eu sinto. Portanto, eu sou Maria em qualquer lugar. Não interessa agora se tenho barbas, se ainda não as cortei ou se vou ter. E isso é um exercício, e eles sentem-se muito bem porque é a primeira vez que são chamados assim. Eu tenho um nome que nunca disse a ninguém e vou dizer. E às vezes nem vai ser o definitivo, porque quando os pais já sabem e aceitam depois, dizem, se tu fosses menino ou menino eu tinha pensado neste ou naquele,
E eles estão tão contentes com os pais que vão adotar o nome, às vezes põe o nome das avós e o nome de heróis. Exato. De heróis que eles são, não é? E os heróis da infância, coisas assim, nomes às vezes muito fortes, mas pronto, é importante o nome. Sim. As pessoas LGBTI enfrentam maiores entraves no acesso a cuidados de saúde mental do que a população em geral? Saúde mental. Há dois aspectos nas pessoas trans. Elas não são doentes, não é? Não tem nada a ver com serem doentes. Inclusivamente, antigamente faziam uns testes de personalidade. Chegamos à conclusão que os testes de personalidade eles são iguaizinhos às das outras pessoas, com certeza melhores do que os dos psiquiatras e dos psicólogos, e portanto os standards of care baniram isso. Mas eles podem ter, são duas questões. Uma delas é virem aqui a uma consulta de sexologia por causa de uma transição, e a outra é terem um problema psiquiátrico e podem tratá-lo aqui. Às vezes já têm um médico. As pessoas podem fazer transição apesar da doença mental. Nenhuma doença mental, os impede de fazer a transição. Em princípio é bom que estejam equilibrados, porque vai ser é duro, é muito duro. E se nós partimos fragilizados de uma coisa, vai ser mais difícil, se estamos deprimidos ou assim. Mas, por exemplo, há um centro ali, o Centro GIS, que abriu há poucos anos, de apoio a pessoas LGBT em geral, e que tem lá um psiquiatra, mas que trata as pessoas eles vão falar com um psicólogo das suas questões de género, ou da sua questão de orientação sexual. Se estiveram doentes, o psicólogo encaminha para o psiquiatra e o psiquiatra só trata mesmo aquilo, não é? Aquela doença do momento. Mas na saúde mental eles vêm com um P1. Se não disserem aos médicos de família que são trans, até vêm a correr para uma consulta qualquer de psiquiatria se quiserem, não é? Certo. Se disserem que são trans, felizmente e ultimamente os serviços melhoraram, vocês não imaginam, nos últimos 10 anos, porque eu lembro-me no início de ter que telefonar a médicos de família com quem depois me incompatibilizava muito, porque apareciam pessoas ali na entrada a chorar, a falar com as senhoras, a dizer que não conseguiam ter um P1 para vir para aqui para a consulta. Não eram pessoas que alguns dizem que têm vergonha de ir falar com o médico de família porque ainda não falaram com os pais, e é compreensível, vêm para aqui explorar a sua identidade, ver a melhor altura para falar com os pais. Não era isso, eram pessoas que tinham ao médico de família e diziam: não faço nada, que é isso é uma estupidez, tu és, mas é uma rapariga, não és nada um rapaz. E chegavam ali em desespero, abordavam-me da forma mais estranha, não é? Ou por meios, não é, de comunicação, sim, uma mensagem, iam ter com outras pessoas conhecidas, pediam o meu número e eu telefonava aos médicos de família, e eram umas conversas sempre muito complicadas, e mandavam às vezes para a psiquiatria, para outros sítios onde não se fazia a transição, fazendo de conta que não tinham entendido. E isso não acontece? Acontece que há muitos médicos de família que não gostam, mas também acontece muito, felizmente, eu mandar-lhes uma carta para eles enviarem a pessoa para a endocrinologia, portanto tem esse papel de facilitador, de ter que andar assim, e eles ultimamente mandam, pedem análises, colaboram muito mais. Não lhe sei dizer a percentagem, mas não tem nada a ver com 10 anos antes. Exato. São 12 anos que estarei aqui e o princípio era muito complicado. Eu acho que ajudou imenso esta visibilidade que vão tendo. Ia-te perguntar esta questão das entraves no acesso, também pelas questões de discriminação que foi falando, sim, ou de muitas vezes não intencional, mas que acontecem. Se há pessoas que hesitam em procurar ajuda por esse medo de incompreensão ou de falta de sensibilidade por parte de um médico ou de um psiquiatra, e aqui falando de uma pessoa que é trans, mas que tem um problema psiquiátrico ou psicológico, que precisa de ajuda. É uma percentagem grande, é a ida ao psicólogo quando se é pequenino, porque os pais veem uma coisa ao contrário, entre aspas, e levam o menino ao psicólogo, é para ensinar a ser do género que nasceu. E as crianças desistem de tudo, portanto, percebem que não podem ir por aquele caminho, não podem dizer o que estão
a sentir. Querem-se vestir, por exemplo, as raparigas trans, desculpem, de rapariga para rapaz, de feminino para masculino, rapazes trans querem vestir-se a rapaz e não deixam, e eles depois não querem voltar. Chegamos ao ponto de haver um ou outro internamento na pedopsiquiatria em que ainda não se falava destas coisas e que eram diagnosticados com um problema de dismorfofobia, que é uma alteração da imagem corporal, e quase que obrigados a olharem para si e a aceitarem-se. Portanto, isto agora já melhorou. Mas há muitas histórias. Posso-vos dizer que uma rapariga das primeiras que eu vi aqui, que está completamente operada e que não diz que é trans a ninguém, eu falo muitas vezes com a mãe dela, e a mãe, até porque ela vai, eu faço encontros de pais aqui no hospital, e a mãe dela é daquelas pessoas, daquelas mães que eu acho que nunca conheci ninguém como ela, que aceitou a menina, que era um rapaz biológico, anatomicamente masculino, e que lhe dizia que era uma menina, e ela levou ao psicólogo, e o psicólogo disse: a senhora tem que brincar com este menino todos os dias, com muitos brinquedos de menino, carrinhos e tal. E ela conta-me: olha, sabe, doutora, eu sou muito simples, vou à 4ª classe, e disse: mas doutora, eu ao fim de uns dias pensei em brincar com carrinhos, se ele não quer, o melhor é deixar comprar mesmo as bonecas. Ou seja, a mãe... Ela fez um... Sim, e repare que ajuda é que deu este psicólogo. A própria mãe, que sempre a apoiou, e foi a primeira escola onde eu fui, foi à escola dela que a mãe pediu-me para eu ir lá. Os professores não perceberam nada, os outros alunos ficaram a olhar para mim, eu usei a linguagem mais fácil do mundo, e acho que a partir daí começaram a meter-se com ela, ainda mais. E ela já tinha um ar um bocado feminino, e portanto passou horrores. A mãe mudou 3 vezes de casa por causa do bullying, não é? De que sofria. Uma história, agora está tudo bem. Mas a mãe sempre entendeu. É assim uma inteligência emocional que algumas pessoas têm, que não tem nada a ver com a instrução. É qualquer coisa que aquela senhora teve, não sei explicar. Defende a filha com unhas e dentes. E se todos os pais defendessem os filhos, como ali depois nas reuniões percebem quando ela fala, como ela, as coisas já tinham mudado. Nas escolas, exigir os nomes, isso que vem na lei que não está a ser cumprido, os nomes, o respeitinho em relação a tudo, não haver, os professores não deixarem que eles sejam discriminados pelos próprios colegas, uma série de coisas que, se a família, que é o sítio onde nós realmente para o bem e para o mal vivemos, também é para o mal, mas se os pais não se impõem e não percebem isto, como é que os outros vão perceber? Nas reuniões que eu faço, há um pai que diz sempre, quando ele vem porque é muito aceitante, tem também uma filha, que é mais difícil para os homens, não é? Na nossa sociedade, terem uma rapariga trans em casa que passou de rapaz para rapariga, porque a sociedade é muito mais crítica, e ele diz sempre aos outros pais: se vocês não aceitam os vossos filhos, quem é que julgam vocês julgam que vão ser aceitos por quem? Eu só tenho pena que a minha não me tenha dito muito antes. Dizia aquilo, os pais ficam assim, que é muito importante ouvirem os outros pais. Exato. Mas isto é fundamental. Fazer uma transição sem ter apoio da família é não ter também, desde criança, o suporte, a retaguarda para se ir combatendo ali, como fez a mãe da outra, mudava de escola. Vai de saia, se meterem com ela faz-se queixa, está a ver? Não tinha desses medos, não queria saber o que é que pensava o vizinho do lado, e toda esta forma social de ser, a vergonha, não é? O preconceito e tudo isso que é muito típico da nossa sociedade, e não só da nossa, mas também da nossa, faz com que eles sofram muitíssimo mais. São as tais barreiras externas que complicam tudo. Sim, e quando profissionais de saúde confirmam essas vivências da discriminação, deve ser uma coisa completamente... Sim. Não há ninguém, se fizer, eu peço as histórias de vida, habitualmente eles não falam do bullying, eles não gostam muito de falar das coisas muito tristes, mas nas consultas abordo isso. É muito raro não terem feito automutilações. Os pais não viam que eles tinham os braços cortados, sangue. É muito raro não faltarem à escola, não tomam banho nos balneários.
Quer dizer, não fizeram muitas coisas, passaram uma adolescência a adiar-se, e depois os pais, às vezes, que eu fico espantada, dizem que nunca notaram. É uma negação completa. E como é que eu vou dizer a este pai e a esta mãe que não percebe, nem sequer me perguntam porque é que eu ando com as unhas pintadas e sou considerado um rapaz, não é? Nunca me perguntaram nada, não querem saber o que é que eu lhes vou dizer. E muitas vezes é por cartinha, treinam aqui como é que vão falar com eles. É uma situação muito, muito complicada. Falava da questão da lei e do não cumprimento. Estava-se a referir à questão dos pronomes do nome escolhido na escola, por exemplo. Pronto, na escola agora, pela lei, eles podem, antes de mudar o nome, porque só a partir dos 16 com autorização dos pais, e a partir dos 18 podem autodeterminar-se e mudar então o nome no registro civil. Na escola, o que está escrito é que podem, os professores nas pautas tinham sempre os outros nomes, antigamente, e depois desta última lei devem pôr as iniciais, não é? E antes da inicial, o nome com que a pessoa se identifica vem lá escrito. E eu acho que isso nunca é feito. Depois tratam por ele ou por ela conforme lhes apetece e ninguém lhes diz nada. E agora começam a ser os colegas, e se falarmos de pessoas mais velhas, se falarmos na faculdade, então aí eles dizem, já tenho os amigos, já me chamam este nome. Quando vêm cá pela primeira vez dizem, então qual é o seu nome? E agora os meus amigos já aprenderam a chamar e já chamam isto. E depois também há outra coisa, por exemplo, se forem para artes, têm um tratamento melhor, já sabem. As pessoas em artes são mais flexíveis, mais tolerantes, e noutros sítios não. Portanto, também escolhem muitas vezes até... sítios mais seguros, não é? Sim, conforme porque sabem que se vão sentir e ser mais bem e ser mais apoiados. E dentro dos cuidados de saúde também há sítios mais seguros para estas pessoas do que outros? Olha, os cuidados de saúde é muito complicado, sobretudo quando as pessoas começam a fazer transição. Porque têm muito receio. Imagine, já fizeram uma operação. Vamos imaginar um rapaz trans que tira o peito, faz uma mastectomia e depois tem um problema de saúde e vai ter que ir a um hospital. E então não se quer despir. Vai ouvir coisas, não é? Depois, por exemplo, também esse rapaz trans não quer ir a uma consulta de ginecologia. E é das coisas piores que se pode fazer a um rapaz trans, é alguém se lembrar de ir para lá fazer uma consulta e ver qualquer coisa. Inclusivamente quando são operados para tirarem o útero e os ovários, que é uma coisa que fazem, né, durante a transição, não querem ser observados por ginecologia daquela forma tradicional, por via vaginal, não é? Portanto, é outro tabu, é uma coisa muito difícil de se aguentar. Logo, nunca vão à urgência, evitam ir ao médico, eles próprios impõem-se a si, de não fazerem algumas coisas, porque vão ter que explicar. E numa fase de transição é muito complicado, porque os órgãos genitais ainda estão de uma determinada maneira. O rapaz pode ter barba, não é? Tem um ar muito masculino, está musculado, e depois não tem pênis. E isso pode ser objeto de comentário do médico ou do enfermeiro ou de alguém a quem eu vou mostrar uma perna ou tenho um problema num sítio perto da zona genital, e portanto eles têm muito receio. E por outro lado, os médicos também não sabem tratar. Imaginem, isso é um problema grande que, por exemplo, em Inglaterra já há equipas de pessoas até trans, médicos trans, também são muitos eles, não é? Que fazem isso. Imaginem, uma pessoa que tem uma vagina, uma rapariga trans que tem uma neovagina, ninguém sabe tratar a neovagina. Não é igual. As infecções não são as mesmas. Eu isso por acaso aprendi lá. Não são as mesmas. Portanto, ninguém ensina, ninguém quer aprender, ninguém ensina nada. Um endocrinologista não sabe tratar as pessoas trans porque também não aprendeu. Portanto, se ele muda de endocrinologista ou se vai a um privado, o privado diz, não, tem que ir ali àquela consulta X, porque eu isso não faço.
estão a ver que a vida das pessoas é muito complicada. Não é pela dificuldade dos acessos, não é a dificuldade física de chegar é depois o que é que vai acontecer, que eles não vão perceber nada. Um rapaz trans hoje falou-me, foi operado, não vou dizer onde, e as coisas correram muito mal e ele não quer ir à urgência desse hospital. Disse, mas onde é que eu vou agora? Não sei. Falar com um cirurgião que em Portugal faz operações, não tem outra hipótese. Portanto, criamos este quase nicho de médicos recomendáveis. Exatamente. Para estas pessoas. Mas a lei diz que vão promover os serviços de saúde, os privados devem cumprir, que é o que diz ali, os privados devem cumprir e o Serviço Nacional de Saúde deve proteger as pessoas e deve promover tudo que tenha a ver com a sua saúde. Logo, os profissionais têm que ser obrigados a desenvolver competências que possam responder a estas pessoas. Não é só dizer que sim na lei. Depois é preciso ver onde é que há consultas de endocrinologia. E não fazem porquê? Primeira coisa, não é? Porquê? Não há ninguém que queira. Não. E podem-se recusar? Sim, e podem-se recusar. Pelos vistos podem, não sei. Eu lia há dias um estudo em que participou, publicado agora no final de 2020 na Revista Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, sobre as discriminações e barreiras no acesso ao SNS percepcionadas por pessoas trans. E o estudo parte de 71 entrevistas com pessoas trans seguidas aqui na consulta no Magalhães Lemos. Sim, eu sei quem foi o João. Exatamente, foi o João Rodrigues e a Carolina Lemos. E sim. Metade dos inquiridos diz ter sofrido episódios de discriminação no SNS e cerca de 1/3 ouviu de um profissional de saúde, não sei, portanto não posso ajudar. O serviço de urgência era indicado, como estava a dizer, como o local com mais episódios de discriminação. Na sua experiência, o que é que se passa nos serviços de urgência? Porque é que é mais comum este tipo de reações transfóbicas? São transfóbicas só por isso. Eu não vejo nenhum motivo. Eu, se não souber uma coisa quando tenho uma pessoa na urgência à minha frente, vou chamar alguém que saiba, em relação a tudo. É ou não é? Se há um comentário desse tipo, é um comentário transfóbico. Eu acho que não vale a pena estarmos a chamar outras coisas, tanto faz ser médico, como enfermeiro, como outra coisa qualquer, como ali na entrada, não é? Sim. Eu acho que é transfobia, é o desconhecido, não quero saber, eu não quero isto, eu não concordo, no fundo, e portanto não vou colaborar, não vou fazer nada. Porque fala-se com a pessoa, não se pode dizer assim. Se a pessoa está com um problema de saúde, um médico, por definição de médico, devia tentar resolver, falar com um colega que saiba, não é? Falar para um centro especializado, saber o que é que vou fazer aqui, não é? Agora vá-se emborinha. É muito grave uma atitude dessas. E as pessoas não fazem queixa porque estão muito... são poucas, não têm ainda ali uma voz. Agora com estes números acho que talvez qualquer dia tenham. Não sabem como é que se vão defender e saem muito magoadas, estão fragilizadas porque estão a sofrer processos de transição e de transformação física e assim, e elas já têm vergonha, que é uma das coisas que as pessoas têm muito, é vergonha e culpa por causa da família e vergonha por causa dos outros todos que não vão achar aquilo bonito e bem e não sei o quê. Estão muito inferiorizadas e portanto são facilmente atacáveis. Se elas se reivindicassem, se chegassem ali e fizessem uma queixa e assim, alguma coisa era capaz de resultar. Portanto, essas barreiras são estas, não é bem a barreira de não chegarem. Elas chegam e depois podem não ser bem tratadas. Exato. Mas tudo isto que temos estado a falar desta discriminação e transfobia, isto tem custos na saúde mental das pessoas? Claro, completamente. Mas os outros não entendem. Mas isso eu acho. Em todas as transfobias, homofobias, tudo que seja, racismos, tudo, é tudo igual. As pessoas não percebem que estão a tratar pessoas mal e vivem em sociedade com elas. Quer dizer, é uma coisa, é um contrassenso.
são detentoras da verdade, são controladoras, têm poder ao diminuir o outro e, portanto, estão a criar guetos que depois vão tratar na psiquiatria e noutras situações tratam de outra maneira, não é? E outra coisa, que agora já não existe, mas ainda existe muito, por exemplo, no Brasil, e eu encontro aqui muitas brasileiras, ainda vejo algumas brasileiras. A própria família põe fora de casa pessoas com 14 e 15 anos. E vocês depois o que é que acham? Que uma pessoa de 14 anos ou 15, e também conheço algumas, cá de Portugal, mais velhas, 14, 15 anos vai para a rua porque a família não aceita uma transição, sobretudo numa rapariga, de rapaz para rapariga, uma rapariga trans. O que é que vocês esperam que aconteça à pessoa? E a seguir a família, estás a ver como ela era? Estão a ver? Ó, rapariga trans, prostituição, droga, tudo, está tudo ali explicadinho. Mais alguém para encostar, não é? Uhum. E portanto a sociedade e a família é que cria aquela situação, sem dúvida nenhuma. Já para além do processo que deve ser muito doloroso interno de percepção, de reflexão. Agora, felizmente, as meninas já vêm com as mãezinhas e com os paizinhos, porque tanta coisa se disse, tanta coisa se vê. As primeiras passaram mal, mas ainda vai havendo alguma gente no ativismo que vai ajudando, e há pessoas com muita coragem que vão à televisão. Uhum. Por exemplo, seja o programa que for, não interessa para nada, se é o programa do Roxo ou desta ou daquela, o que é importante é que chegue à maioria das famílias que estão em casa, e quando vêm aqui uns pais, eu digo, olha, costuma ver isto e aquilo, depende dos gostos, então olha, vai ver o National Geographic, tem lá um programa sobre não sei o quê, se as pessoas tiverem menos informação, vai ver A Casa dos Segredos, onde o Lourenço foi conhecido e foi... Acho que metade dos rapazes que escrevem uma história de vida dizem que foi o Lourenço que fez com que eles tivessem coragem. Chamam as famílias, sentam as famílias, põem o vídeo dos pais do Lourenço e aquilo é logo meio caminho andado. Portanto, é muito importante a visibilidade e perceber-se que aquela gente é gente igual às outras. Não são... Se nós não conhecermos ninguém em relação a tudo que é desconhecido, não é? Se nós não conhecermos uma coisa, não podemos ter algum receio dela. Se nós convivermos com as pessoas trans, e ainda estamos a falar de adolescentes, estamos a falar de alguém que nós percebemos que não consegue exprimir-se, que está a adiar-se, a não passar pela adolescência, eu acho que só um criminoso é que não pode entender isto, não é? É que pode não entender, porque de resto, por isso é que há muitas pessoas que não querem ver muitas coisas, não é? E assim vão falando mal ou não se importam. Eu espero que não aconteça como em relação a outras situações, tanto passarem na televisão, depois também banalizem tudo, mas penso que não, que ainda não é em número suficiente para as pessoas estarem a almoçar, olha mais um trans, pronto, agora vou ver outra coisa. Mas essas pessoas que dão a cara, ainda no outro dia vi com um menino que foi ao programa do Gocha, que eu conheço bem, e que teve uma família, uns avós ótimos, chorou imenso. Foi uma choradeira, ele chorou, contou a vida, foi assim uma catarse. São coisas muito, muito dolorosas para serem ditas. Uhum. e para serem vividas. A adolescência já é, como todos sabemos, um período de tanto tumulto cá dentro, termos não nos reconhecerem no nosso género e andarmos, no fundo, a viver dois papéis, um feminino e um masculino. Uns até trazem a roupa, quando saem de casa, trazem a roupa numa mochila e mudam. E andam naquilo, vocês já viram. A ver se ninguém os vê, é muito doloroso, é sobretudo doloroso. Nós estamos a falar muito de pessoas que já estão a ser acompanhadas, já estão dentro do sistema. Uhum. Como é que uma pessoa sem médico de família acede a cuidados de saúde? Uma pessoa trans? Médico de família? Sem médico de família. Eu sei, eles às vezes não estão nos locais, estão a estudar, até podem nem ser portugueses. Às vezes é verdade, Exato. Estão a fazer Erasmus, estão mais tempo cá e querem começar uma transição e podem sempre. Contactam diretamente.
muitas vezes. Eu estou em algumas redes sociais com pessoas trans, eles habitualmente pedem para ficar um técnico ou outro para facilmente fazerem perguntas técnicas, ou então para chegarem até mim. Eu dou sempre o meu contacto, sempre, a toda a gente. É a melhor maneira, o telemóvel, no contacto mesmo, no telemóvel. Nunca tive nenhum problema. Isto não tem nada a ver com a psiquiatria que depois faço, não é? As consultas gerais. As pessoas têm um acesso rápido. De vez em quando, se estiverem num período muito difícil, é muito mais fácil virem cá rapidamente. Hoje, por acaso, falou-me bem de um menino trans que não está bem. Portanto, eles têm que ser atendidos porque são adolescentes, suicidam-se mais do que a população em geral, estão com algum sofrimento mesmo durante a transição ainda, e portanto eu dou o meu contacto. Resolvem-se muitas coisas muito rapidamente, um pedido de medicação, um pedido de esclarecimento. Mesmo assim, colocaram-me nos grupos, em 2 grupos grandes, e como eu vejo as notificações, habitualmente vejo, ou então escrevem-me mesmo de forma privada, por mensagem e assim. Mas acho que se deve fazer isso. Quando a Zélia se reformar? Com certeza, não sei se não continuarei a trabalhar noutro local com as pessoas. Eu acho que talvez. Não estou com muita vontade para já. Embora eu acho que já há uma outra pessoa que segue que gosta. Tem que se gostar também. Tem que se gostar e tem que se importar, ou seja, é uma coisa que tem que partir da mais, não tem muito a ver com o meu papel psiquiátrico, é mais, tenho uma secretária e eu posso, quanto mais próxima estiver, os encontros que eu organizo com eles de 2 vezes por ano, informais, para eles se conhecerem, é muito, muito importante. Promover isso, tanto posso ser eu como outra pessoa, não é? O que interessa é depois que eles se conheçam e a partir daí eles conseguem fazer os grupos, mas muitas vezes é preciso um catalisador. E basta esse trabalho. Se isso for feito, ver as famílias 2 vezes por ano no mínimo, depois as famílias começam também a conhecer-se, vai havendo já associações de famílias e portanto isto tudo vai melhorando também. Que é também um processo de prevenção da doença mental ou de problemas de saúde mental. É mesmo a prevenção. E de suicídio e de comportamentos autolesivos. Estávamos há bocado a falar da questão do tratamento de redesignação sexual. Exatamente. É uma palavra grande. Difícil, sim. Porque não basta a pessoa trans dizer que quer avançar com o processo, com o tratamento cirúrgico, tem que haver uma indicação clínica. Faz sentido que assim seja? Faz sentido que haja esta questão comigo não é. Mas a lei nesse aspecto, quer dizer, não é. Ainda existe a Ordem dos Médicos, a figura da Ordem dos Médicos, e que exige para determinadas cirurgias, sobretudo para as genitais, que as pessoas vão a 2 centros independentes e tenham 2 relatórios. Psiquiátricos, isso, sim. Agora, já é permitido que a pessoa faça uma operação ou outra e que escolha. Ninguém é obrigado a fazer as operações todas, para ser homem ou mulher, ter que fazer isto ou aquilo. Coisa que até à lei, à primeira, 2011, a primeira lei de identidade de género, para se mudar o nome, imaginem a tortura, era preciso que as pessoas fizessem todas as operações, todas, iam a uma consulta de medicina forense, eram observadas, vejam lá a falta de respeito pelas pessoas, eram observadas, é homem porque tem um pênis e tem isto e tem aquilo e tal, não tem peito, uma descrição assim anatómica, e depois a pessoa punha um processo ao Estado português, que depois ganhava, mas tinha que o fazer porque havia uma lacuna na lei e portanto ninguém mudava o nome, não havia reconhecimento de identidades trans, mudava o nome que já era um homem ou já era uma mulher.
Isso mudou, com as leis mudou. Então as pessoas vivem de acordo com o que se sentem, mais binárias, mais não binárias. Se quiserem fazer a mastectomia fazem e depois não fazem mais nada, já mudaram o nome. Se não quiserem mudar o nome, ninguém os obriga. Isso é uma questão delas se sentirem melhor ou pior. Claro que vão passar mal em termos sociais quando não o fazem, porque as pessoas depois trocam os pronomes e isso não é na nossa língua, ou é ele ou ela, e não há cá mais coisas. Mas isso melhorou imenso, imenso, porque eu ainda encontrei... eu mudei, no ano 2011 passou-se aqui um fenómeno estranhíssimo, porque em Portugal sempre houve mais rapazes trans do que raparigas, e nesse ano, depois da lei mudar, apareceram aqui imensas mulheres, algumas que viviam no estrangeiro e que já eram casadas e assim, e vieram aqui, porque não podiam mudar o nome noutro sítio, mudaram o nome e tinham nomes ou masculinos, mulheres, com um aspecto completamente masculino, completamente feminino, vinham mudar o nome ou tinham nomes neutros, que eram nomes que eu nunca tinha ouvido. Por exemplo, uma senhora chamava-se Ananias, deixaram-na pôr Ananias, Leo, Ananias, sem nomes neutros, pagavam muito dinheiro para fazer essa mudança. Isso acabou, e outras ainda tinham um nome masculino, viviam no papel de mulher há muitos anos. Eu conheci muita gente. Conheci uma senhora que andava aqui numa consulta de psiquiatria, que tinha 60 e tal anos, e o meu colega falou comigo que ela ainda tinha um nome masculino. Portanto, vocês já viram o que é? Isto foi até 2011, não foi há muito tempo. Por isso é que eu digo que houve, apesar de tudo, tem havido uma evolução e que as leis, pelo menos, permitem que isto não aconteça, não é? Mas, na sua opinião, não faz sentido existir esta exigência dos 2 diagnósticos de disforia de género? Nenhuma. E neste caso, a ordem dos médicos, depois aprova o quê? Aprova 2 relatórios que não vê as pessoas, lê os 2 relatórios e aprova habitualmente e manda uma carta para a pessoa. Não sei, não lhe sei responder a isto, porque a própria ordem há poucos anos chegou à conclusão que todos nós que trabalhávamos nesta área achávamos isto mal, ouviu-nos e depois disse que realmente as coisas iriam acabar. Ainda por cima, um relatório, por exemplo, eu acredito que um cirurgião que nem está a pensar muito tempo naquilo, vê uma coisa e diz, é para operar, e opera, e precisa ter qualquer coisa, pronto, sente-se mais seguro, não é? Eu percebo isso, mas chegava um relatório, uma declaração, um documento, fulaninho tal, ainda se diz assim, tem uma disforia de género, pronto, e ele fica com aquilo. Agora, 2 relatórios que vão para a ordem dos médicos, que voltam da ordem dos médicos, estamos a falar de algum tempo que isto leva, não faz sentido nenhum. A ordem rejeita algumas... Eu conheço casos mim, por acaso, no início, rejeitou-me uma situação de uma rapariga trans que viveu numa instituição com uma vida desgraçada, fugiu da instituição onde ninguém percebeu que ela era trans, já nem sei com que idade, mas olha que ela deve ter saído depois dos 18 e não aconteceu nada, ninguém a foi buscar. E ela foi viver com um homem mais velho que era traficante de droga, mas com quem ela ainda vive. E começou a usar drogas. E disse-me que usava e não sei o quê. E eu escrevi isso no relatório, que andava a tomar metadona ou qualquer coisa. E pronto, veio para trás, depois passado algum tempo veio um relatório e a dizer que ela que já estava com não sei quanto tempo de metadona e não consumia drogas. E, portanto, algumas coisas podem fazer sentido quando as pessoas vão ser operadas, porque repare, se não se diz, se fuma cigarros, se bebe, depois claro que há todo um exame médico da parte da endocrinologia antes de uma operação, mas como as operações são muito demoradas, uma vaginoplastia pode demorar 8 a 10 horas, se não se sabe que a pessoa é diabética ou é fumadora, não sei o quê, acontecem complicações é muito frequente. Claro que se uma pessoa é HIV positiva, também para o médico que vai operar tem que o saber. Depende muito como é que se fazem as coisas e como é que se dizem. Isso é uma questão de informação, não é? Não é uma questão de validação ou não, se a pessoa pode ou não ser submetida. Ali estamos a validar se é trans ou não. É trans na mesma, não pode ser operado. Isso tem que ser discutido com quem vai operar. Não, olha, agora não está bem, está a consumir heroína, vai ter uma ressaca.
sei lá, na altura já estava a fazer metadona, penso eu, senão acho que também não iria logo mandar assim daquela maneira, não é? Mas tirando isso, a ordem envia uma carta, aquela carta é uma coisa, já tenho a carta, para depois poderem ir a um centro para fazer, especializado para fazer as cirurgias, ou irem particularmente. Diria que em média demora quanto tempo este processo, se a pessoa quiser fazer um processo cirúrgico? Agora demora muito menos. No início ainda demorava uns anitos, uns 2 a 3. Agora demora menos porque imagino, vem aqui, os meus colegas também estão a fazer mais ou menos da mesma maneira. Eu venho aqui e vai logo um pedido para a endocrinologia, fazem análise e assim, se estiver tudo bem, começam um tratamento hormonal. Já há uma outra consulta de endocrinologia, a mais, para além das que começaram a funcionar no Serviço Nacional de Saúde numa fase inicial e que tem permitido, e era uma lista de espera, era sempre lista de espera para tudo, até para a consulta de endocrinologia. E essas pessoas que se prontificaram elas porque gostam de fazer consulta, continua assim, e até está a funcionar muito bem, facilitam logo isso. E depois encaminham, e depois há um tempo mínimo que tem que estar em tratamento hormonal antes das cirurgias, o rapaz 1 ano e as raparigas 2. Se bem que o rapaz, para fazer a mastectomia, há cirurgiões que podem operar sem o tratamento hormonal, porque não altera assim tanto. As mulheres têm que estar 2 anos em tratamento hormonal antes de, por exemplo, fazerem a mamoplastia. Mas há pessoas em lista de espera por falta de resposta? Há sempre gente em lista de espera, há só um serviço no país, não é? De referenciação, e depois as pessoas que estão lá não estão só a fazer isso, estão a fazer o resto do trabalho, mais isso. E além disso, agora com a pandemia, algumas consultas são adiadas, mas isso em todo lado, portanto, eu não sei dar números, não sei. Sim. Acho que uma coisa importante em Portugal que não existe era a transparência do processo e toda a gente saber, assim, bem afixado, quantas pessoas fizeram isto, quantas são para mastectomia, ninguém sabe. Então ninguém sabe nem se responder. Eu falo com as pessoas que estão à espera, que me dizem o tempo que estão à espera, porque eu não sei ver em lado nenhum, não consigo saber o tempo de espera, se bem que a DGS também li na lei, que preconiza 270 dias para que se faça um projeto de tratamento em relação àquela pessoa. 270 dias, não chega a... Era bom. É complicado, é. Obrigada. Nada. Pela disponibilidade.